Boa tarde, eu sou o Gerson. Estamos iniciando a reunião semanal de programação da operação do dia 22 de novembro de 2024. Nossa agenda, como de praxe, contempla as apresentações divididas em três blocos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos. Ao retornar do intervalo, responderemos as perguntas sobre o bloco anterior. Então, vamos à primeira apresentação sobre a previsão meteorológica. Aline, por favor, a palavra está contigo. Olá, boa tarde aos presentes. Eu peço só um instante enquanto eu compartilho a apresentação. Prontinho, acredito que todos estão vendo, então eu vou dar início conversando primeiro sobre a situação do tempo, os eventos que ocorreram nessa semana. Então, a semana se iniciou com área de estabilidade atuando ali na região sudeste, centro-oeste e norte, então, ocasionando pancadas de chuva. No decorrer da semana, a gente teve um avanço de uma frente fria do sul até o sudeste. Essa frente fria agora está atuando na região ali do litoral sul da Bahia. Por conta do avanço dessa frente fria, a gente teve ocorrência de precipitação nas bacias do sul e também quando essa frente fria atingiu ali o litoral sudeste, ela acabou organizando uma nebulosidade, ocasionando precipitação novamente nas bacias do sudeste, também na região centro-oeste, também nas bacias do norte. Então, por conta disso, a gente aqui na imagem da direita é possível ver o acumulado de precipitação, onde a gente vê essa mancha aqui de precipitação ocorrendo na parte mais central do Brasil. O que eu trago de destaque é que os maiores acumulados de precipitação para as bacias do Sudeste ocorreu no Grande e no, e no Paranaíba. Em relação à temperatura média máxima para essa semana, em relação à semana passada, é, o perfil ficou bem parecido, então é possível ver os tons mais claros aqui de amarelo, com o perfil dessa semana, bem parecido com o da semana passada. Isso porque as temperaturas médias máximas ficaram estáveis essa semana em relação à semana passada. Aqui eu trago as imagens de radiação solar, a média dessa semana, também em comparação à semana passada. O maior destaque aqui é na região sul, onde tem uma redução da radiação solar, o que está associado ao aumento de uma nebulosidade, isso devido ao avanço dessa frente fria que deu no decorrer dessa semana e também a instabilidade que acabou ocasionando uma um aumento da nebulosidade. E aqui na parte mais central também é possível ver tons mais claros de radiação solar, associado ainda às pancadas de chuva que vem ocorrendo, né, tanto na semana anterior quanto nessa semana, na parte mais central do país. Em relação à velocidade média do vento, as duas semanas, tanto essa semana como na semana anterior, ficaram bem parecidos, com os ventos com vento favorável nessa semana, parecido com o da semana anterior. Agora, avançando então para a previsão da precipitação em relação à próxima semana operativa, pegando o intervalo do dia 23 ao dia 29, como eu comentei, tem uma frente fria atuando no litoral da Bahia. Por conta dessa frente fria, tem se organizado uma nebulosidade e também ocorrência de precipitação é, na parte sudeste, pegando o nordeste e também as bacias do norte. Por conta disso, os modelos estão indicando um acumulado de precipitação mais elevado, principalmente principalmente no trecho médio do São Francisco e também no Tocantins. Mas toda essa faixa aqui, os três modelos estão apontando então para uma chuva ocorrendo nessa faixa do Nordeste, Centro-Oeste, também pegando as bacias do Norte. E no decorrer da próxima semana vai ter um avanço de uma nova frente fria avançando no final da semana do sul para o Sudeste. Por conta disso, também os modelos estão indicando uma precipitação nas bacias do Sul, especialmente nas bacias do Uruguai e do Jacuí. Em relação à previsão também para a próxima semana operativa, do dia intervalo do dia 23 a 29, a temperatura então vai continuar estável, então as temperaturas da capitais para a próxima semana vai ficar bem parecida com o que foi nas últimas 2 semanas. Em relação ao solar, devido à nebulosidade ali na Bahia, tem um declínio da solar, principalmente no estado da Bahia, e também um declínio
eólica, especialmente aí no início da semana, nesse final de semana e no início da próxima semana operativa. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, aí eu devolvo a palavra para o Gerson. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Então, dando sequência, vamos à previsão hidrológica. Fred, por favor. Opa, boa tarde a todos. Vou começar aqui compartilhando. É que eu tenho que alternar. Agora foi. Então, boa tarde a todos. Para começar, só passando alguns avisos. Com a entrada, né, da operação comercial da OHE Juruena em janeiro do ano que vem, esse aproveitamento já tem que estar no Previs, no arquivo Previs de previsões semanais a partir do PMO de dezembro. Então, somente para esse PMO, as vazões de Juruena vão ser dadas por uma correlação feita com as vazões, as previsões de vazão da OHE Collider, através dessa fórmula, né? 0,028 vezes a vazão de Collider mais 95. Isso somente para o PMO de dezembro e das suas revisões. Porque a partir do PMO de janeiro, né, durante dezembro, no PMO de dezembro, o INS vai mostrar a calibração do modelo SMAP para a bacia do Rio Juruena e também para as bacias do Rio Apiacás e uma nova modelagem ali para o Paranapanema. Isso, né, essa calibração e os resultados dessa calibração do modelo vão ser disponibilizados durante o mês de dezembro, para que em janeiro a gente já entre com essas previsões sendo consideradas nos modelos. Então, reforçando, né, a correlação para a Juruena no próximo, durante todo dezembro e a partir de janeiro, a ideia é que Juruena, Salto Apiacás e Paranapanema tenham suas previsões dadas pelo modelo SMART. E, né, toda essa apresentação dessa calibração será apresentada semana que vem no PMO. Então, agora falando das previsões dessa revisão 4. O Sudeste, né, vem com uma ascensão nas ENAs, só que a previsão para a próxima semana é de um quadro razoavelmente estável ou declínio, né? Fechando aí a previsão mensal em 116% da MLT, ou a 18ª maior do histórico de 94 anos. Aí a gente tem, né, alguns destaques para as principais bacias do Sudeste, mostrando, né, que a bacia do Rio Grande tá se recuperando, né, de uma elevação alta nas venas, né, entrando em recessão. Paranaíba também deve subir um pouco nos próximos dias, mas também deve entrar em recessão. Paranapanema também entrando em recessão e a bacia do Paraná também em recessão. Todas, o Grande, o Paranaíba e o Paraná fechando com uma média mensal acima da MLT, somente o Paranapanema ficando ali em 89%. Os reservatórios do Sul, né, somados, aí tem uma ENA mostrando declínio na verdade, estabilidade, né, na próxima semana, com uma previsão de fechamento de novembro em 78% da MLT, ou o 40º menor novembro do histórico para o Sul. Temos aí o destaque das principais bacias do Sul, né, o Iguaçu em recessão, o Uruguai em estabilidade e o Jacuí também em estabilidade. Só o Iguaçu ali que tem a previsão mensal próximo da MLT, a bacia do Rio Uruguai e Jacuí estão ali próximos de 60% e 50% da MLT. O Nordeste tem previsão de ascensão na próxima semana, fechando o mês em 71% da média de longo termo, que representa o 22º menor Nordeste do histórico. E o Norte também em ascensão, fechando uma previsão mensal de 72% para o mês de novembro, ou o 20º menor norte do histórico de 94 anos, para esse mês de novembro. Com destaque aí da bacia do Rio Tocantins, que a modelagem aponta aí uma
elevação nas ENAs aí de quase 2.000 megawatts médios na próxima semana. Aí temos um panorama geral, da previsão para essa próxima semana, do dia 24 ao dia 30 de novembro. Conseguimos ver que a grande parte do Sudeste e do Nordeste e do Norte tem colorações mais azuladas, representando previsões próximas à média. Só o Tocantins e o Paranaíba estão com previsões acima de 160% da média de longo termo. E as bacias mais ao sul ou no extremo norte que contam com previsões mais críticas, né? O Tietê ali, o Paranapanema, o Iguaçu e o Uruguai, todas com previsões entre 40% e 80% da média de longo termo. E só ali, realmente o extremo norte do país e o extremo sul do país, que são com previsões bem abaixo de 40% da MLT para a próxima semana. A gente traz aí, para finalizar a apresentação, um gráfico com a evolução das ENAs dos subsistemas no recorte dos últimos 12 meses e a revisão da previsão dos subsistemas durante o mês de novembro. E a gente consegue notar que o Sudeste foram tendo correções positivas, né, aumentando durante as revisões. Começou ali com 89%, na revisão 3 chegou a 124% e hoje está fechando o mês de 116% a previsão para o Sudeste no mês de novembro, enquanto o Nordeste a correção foram sendo negativas, né? Começou com uma previsão bem alta, em 120%, e nessa revisão 4 a previsão é de fechar o mês em 71%. O Norte e o Sul tiveram também pequenas correções, mas desde ali da revisão 2 tem oscilado menos, fechando as duas ali em torno de 72% e 78%. Então, Gerson, era isso que eu tinha que apresentar por hoje. Fico aí disponível para tirar as dúvidas mais tarde. Obrigado, Fred. E finalizando o primeiro bloco, então vamos à operação hidráulica com Paulo Vitor. Por favor, Paulo. Boa tarde, Gerson. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Farei então essa breve apresentação acerca dos pontos da operação hidráulica. De início, como de praxe, também trago aqui os destaques aqui das nossas salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, com participação do ONS. Para essa reunião aqui de hoje, vamos trazer aqui um breve relato do que foi discutido na sala do Paranapanema e também do Tocantins, que aconteceram essa semana, mais precisamente no dia de ontem. E chamo a atenção também que ainda nesse mês de novembro teremos aqui reuniões da Bacia do Rio Doce e também da sala de crise da região norte. As demais salas ficam aqui para consulta dos senhores também. E comentando sobre o ocorrido então na sala da Bacia do Rio Tocantins, destaque principal que fica por conta das perspectivas de operação, né, em termos de simulação da condição de armazenamento do reservatório de Serra da Mesa, onde apresentamos uma simulação que vai até o final de dezembro do presente ano, e no cenário de afluências previsto aqui, foi visualizado algo em torno de 684 metros cúbicos por segundo de vazão natural fluente ao reservatório de Serra da Mesa, que corresponderia a cerca de 76% da média de longo termo para o reservatório, para a sua bacia de Serra da Mesa. E em termos de defluências aqui simuladas, considerou-se um cenário com 950 metros cúbicos por segundo para o mês de novembro e 900 a partir do mês de dezembro. Com isso, o reservatório de Serra da Mesa, com sua grande inércia, sai de um patamar de 54% do seu volume útil, finalizando ali o mês de dezembro, né, com cerca dos seus 51%, permanecendo ainda, né, na faixa de operação normal, de acordo com a resolução ANA que vige na bacia do Rio Tocantins. Em termos ali da sala de acompanhamento da bacia do Rio Paranapanema, trazemos aqui também um esboço de simulação para a operação desses reservatórios e o comportamento de armazenamento deles também ao longo desse mesmo período, até o final desse presente ano. E considerando aqui uma média de uma diretriz de defluência na ordem dos 60 metros cúbicos em Jurumirim, tal como de acordo com o FCH temporário que vige ali para o reservatório, a vazão defluente média para Chavantes na ordem dos 155, para Capivara de 540 e para Mauá cerca de 160 metros cúbicos por segundo. E com isso, o estado de armazenamento dos reservatórios, Jurumirim
sairia aqui nesse cenário de 29% para 38%. Chavantes cairia de 48 para 44%. Capivara permaneceria estável ali no 56%. E Mauá teria uma oscilação ao longo do mês, saindo de 65% e finalizando ali próximo dos 59%. Destaque aqui também que nesse horizonte de simulação, o reservatório de Mirim sairia então nesse momento da faixa de operação de alerta para a faixa de operação de atenção, e Capivara e Chavantes permaneceriam ainda na faixa de operação normal. Vale o destaque também, tal como dito nessas salas, que essas simulações levam em conta os cenários de afluência disponíveis no momento, e as políticas de defluência podem variar, né, de acordo com as condições eletroenergéticas do sistema e demanda de uso múltiplo também. Trago aqui também um destaque que nessa presente semana foi realizada uma revisão dos volumes de espera para a bacia do Rio Paraná até Porto São José, tal como expresso nos relatórios de regra para operação da bacia. De forma mais pontual, os volumes revistos aconteceram para a semana operativa que irá se iniciar, de 23 até 29 do 11, mais precisamente alguns volumes revisados alterados para os reservatórios de promissão e também ali para ilha solteira equivalente. Mais detalhes podem ser consultados tanto os blocos utilizados, né, como também a carta aqui demonstrada pelo link ou QR Code em tela. E finalizando aqui, esse bloco aqui da operação hidráulica, apenas um breve registro de como vem se comportando as defluências ali no Baixo Paraná, mais precisamente nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, representadas pela a cor azul mais clara e mais escura, respectivamente. E podemos notar aqui que, com os dados observados, né, até o dia de ontem, o dia 21, ambas as usinas vêm operando com defluências ali um pouco mais elevadas em relação aos seus mínimos, ali em valores superiores aos 5.000 e 6.000 metros cúbicos por segundo, respectivamente. E com esse último slide, finaliza aqui minha parte da apresentação. Gerson lhe retorna a palavra e fico disponível para eventuais perguntas. Obrigado, Paulo Vitor. Com isso, encerramos o primeiro bloco e retornaremos em 5 minutos após o intervalo. Boa tarde novamente. Estamos de volta para o segundo bloco, iniciando com a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal. Boissa, por favor. Boa tarde aos participantes. Vou compartilhar na tela aqui. A apresentação será sobre o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação na semana de 15 a 21 de outubro. Começando aí pelo Subsistema Norte, a semana foi de boas previsões, onde o MAP ficou em 2,12%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 73% na semana. No Subsistema Nordeste, as previsões também foram boas, e o MAP ficou em 1,97%. O percentual dos desvios menores do que 3% na semana foi de 75%. No Subsistema Sul, o MAP das previsões ficou em 4,72%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 46% na semana. Foram realizadas intervenções no dia 18, em decorrência de temperaturas elevadas e da baixa previsão do modelo, e no dia 19, onde o perfil foi corrigido. Para o Subsistema Sudeste Centro-Oeste, o MAP das previsões ficou em 4,10%. O percentual dos desvios menores que 3% foi de 30% na semana. Temperaturas elevadas e riscos de impacto na ponta noturna foram os motivos das intervenções ao longo da semana. Os resultados das previsões para o Sistema Interligado Nacional foram de 3,03% no MAP, dos desvios semi-horários, e 46% nos desvios horários abaixo de 3%. O novo feriado nacional, sem histórico prévio de ocorrência e comportamento atípico da carga em uma semana com 2 feriados, representaram uma dificuldade adicional para as previsões. E assim eu termino a minha apresentação, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e devolvo a palavra ao Gerson. Obrigado, Boissa.
Então, dando sequência, vamos à previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Carlos, por favor. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos. Vou começar aqui a apresentação. Bem, minha apresentação vai ser de previsão e acompanhamento da carga, da quarta revisão semanal do PMO. Então, eu vou começar com os destaques meteorológicos. Então, começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para essa semana, em questão de temperaturas e chuvas, tivemos temperaturas elevadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e também um aumento no acumulado de precipitação em São Paulo, Rio de Janeiro e nas capitais do Sul. Para a próxima semana, no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, há uma sinalização de manutenção da temperatura e acumulado de precipitação em relação a essa semana em curso. Então, em média, a tendência é que as temperaturas e precipitação se mantenham no mesmo nível da semana corrente. Já para o subsistema Norte e Nordeste, no quesito temperaturas e chuvas, então é uma previsão de estabilidade nas temperaturas, como a gente tem visto nas semanas passadas, com uma previsão de chuva em Salvador, uma previsão um pouco mais persistente em Salvador e mais pancadas de chuva em Recife. Então também é uma sinalização de pancadas de chuva em Manaus e Belém, que foram semelhantes ao observado, né, nas semanas passadas. Bem, vou falar agora da previsão e acompanhamento da carga por subsistema, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Lembrando que as barras em cinza são expectativas de fechamento, dado que o verificado, nós temos os valores verificados de sábado até quarta-feira e quinta e sexta são expectativas. Então, para a quarta semana, esse desvio de 2,1% foi fizemos boas previsões, né? E esse desvio está relacionado a essas temperaturas mais altas no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse valor de expectativa de fechamento ficou em 43.965 megawatts médio. E, dada essa boa previsão, para as semanas 5 e 6, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste. Lembrando que na semana 4 e na semana 3 tiveram feriados, então é normal que a carga para a quinta semana esteja um pouco mais elevada. Sendo assim, o novembro revisto ficou com um valor de 43.897 megawatts médio, Meu Deus, Marcelo. o que corresponde a menos 4% de variação, que seria o novembro revisto versus o PMO de novembro, que é definido no final de outubro. Então, essas são as informações para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Vou passar agora para o subsistema Sul, começar falando da quarta semana. Então, na quarta semana, a quarta semana até o momento apresentou um desvio de 7,1%, que é um desvio importante. E aí eu gostaria de detalhar um pouco mais sobre essa semana que tem tido variações de temperatura e que desde o início da semana operativa ocorreram temperaturas muito altas nas capitais. Então, por exemplo, no domingo tivemos 38 graus de máxima em Porto Alegre, na segunda-feira a média das capitais chegou a 30 graus, então foram temperaturas muito altas. Depois, com o decorrer da semana, terça-feira, as temperaturas ficaram um pouco mais baixas, mas na quarta-feira, que teve o feriado em Curitiba, a temperatura se manteve elevada por um bom tempo, então isso fez com que a carga também se mantivesse num nível um pouco mais alto do que o previsto. E agora, quinta e sexta, também em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem tido temperaturas muito altas que vem impactando na carga para essa quarta semana. Sendo assim, a expectativa de fechamento ficou em 14.635 megawatts médio, e para a gente manter o nível da carga, nós tivemos que fazer dois ajustes. O primeiro ajuste para a quinta semana de 6% e para a sexta semana de 3%. Então, para novembro revisto, temos um valor de 14.377 megawatts médio, o que corresponde a 2,8% de variação frente ao PMO de novembro. Agora, passando para o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste tem tido boas previsões durante
durante o mês todo. Então, para essa quarta semana, nós tivemos um desvio de apenas 1,6%, tendo consolidados 13.865 megawatts médio. E dadas essas boas previsões, e também baixa variabilidade, pelo menos dessas últimas semanas da temperatura, nós optamos por não fazer nenhum tipo de ajuste, ou seja, quinta e sexta semana, 0% de ajuste, e novembro revisto ficou com um valor de 13.872 megawatts médio, que é uma variação que corresponde a uma variação de 1,9% frente do PMO o novembro revisto versus o PMO de novembro. Agora, o subsistema norte, mais uma vez a gente praticamente cravou a carga, então a gente pode ver da primeira até a quarta semana, os valores das nossas previsões têm sido muito ajustados. Então, isso também está muito relacionado, levando só em consideração ao fator temperatura, né, se a gente deixar as outras variáveis constantes, como a variabilidade tanto no subsistema norte quanto no subsistema nordeste tem tido uma baixa variabilidade de temperatura, as nossas previsões, elas consequentemente, elas ficam ficam mais precisas nesse sentido, né? Fica mais fácil da gente conseguir fazer uma previsão mais acurada. Então, para essa quarta semana, nós tivemos um valor, uma expectativa de fechamento de 8.208 megawatts médio, que corresponde a menos 0,2% de desvio. Quinta e sexta semana, dado que a gente tem tido boas semanas de previsão, nós optamos por não realizar nenhum tipo de ajuste. E novembro revisto ficou com um valor de 8.254 megawatts médio, o que é praticamente 0% de variação novembro revisto versus PMO de novembro. Por fim, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, a gente pode ver que esse ajuste de 2,6% para a quarta semana, ele é fortemente impactado principalmente pelo subsistema sul, e também um pouco pelo Sudeste e Centro-Oeste. Então, esse 2,6% de desvio corresponde numa expectativa de fechamento a 80.673 megawatts médio, e os ajustes da quinta e sexta semana estão relacionados aos ajustes feitos para o subsistema sul, que foi, que olhando, né, na visão do SIM, fica na casa de 1% e 0,5% para a quinta e sexta semana, tendo novembro revisto com valor de 80.400, que corresponde a uma variação de menos 1,4% de novembro revisto versus o PMO de novembro. E é isso, termina aqui a minha apresentação. Volto a palavra para o Gerson. Obrigado a todos, fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Carlos. Para finalizar o bloco, eu vou apresentar os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Bom, então, o primeiro destaque fica por conta de um banco série da subestação de Imperatriz, período de 7 no dia 16, na verdade ela já está em execução até as 17 horas do dia 28 de 2 do ano de 2025, né? O motivo é a substituição desse banco capacitor, e para que o sistema suporte contingências na interligação norte-sudeste, é necessário adotar uma limitação para o fluxo Itacaiunas e Imperatriz Colinas de 3.000 megawatts, além de uma redução de 100 megawatts nos limites de FNS e FNS mais FNES, para perda de bipolo de Xingu, e FNS mais FNES para perda em função do fluxo norte-Xingu. Próximo destaque, o disjuntor 708 da SE Presidente Dutra, período de 8 às 17 dos dias 27 e 29 do 11, motivado por uma necessidade de substituição do transformador de corrente associada a esse disjuntor, e para que o sistema suporte contingências em linhas de transmissão da SE Presidente Dutra seguida de fora de disjuntor, é necessário adotar a restrição de 5.800 megawatts no fluxo FNES. Agora temos um destaque para o banco série de Miracema, no período das 23 horas do dia 26 do 11 até as 7 horas da manhã do dia 27 do 11, com a motivação de realizar balanceamento de capacitância da fase B do banco capacitor de Miracema.
Então, para que o sistema suporte contingências externas à interligação, é necessário reduzir os limites de FNS e de FNS mais FNS para perda do dipolo de Xingu e de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu em 100 megawatts. Outro banco série, agora na SA Imperatriz, no período de 8 às 13 do dia 25/11, na segunda-feira, com a motivação de corrigir a atuação indevida de discordância de contatos desse disjuntor. Então, para que o sistema suporte contingências duplas na interligação Norte-Nordeste, é necessário restringir os fluxos FNEM em 6.000 megawatts e o FNES em 8.000 megawatts. Agora temos a barra B2 de 500 kV da SA São João do Piauí, das 5 às 13 horas do dia 24/11, domingo, com a motivação de reconectar cabos entre a barra e a seccionadora. Então, para que o sistema suporte contingências envolvendo a perda da barra remanescente, é necessário adotar a restrição aí para FNEM de 4.000 megawatts, FNNE de 4.000 megawatts e o FNES de 6.500 megawatts. Na sequência, uma linha de 500 kV, Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, das 13 às 16 horas do dia 24/11, domingo, com a motivação de ensaios e testes para energização referente à substituição do disjuntor 15L3 na própria subestação de São João do Piauí. E aí, para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste, é necessário restringir o FNEM em 4.500 megawatts, o FNNE em 5.000 megawatts e o FNES em 7.200 megawatts. Uma linha Imperatriz Marabá, circuito 2, das 8 às 12 do dia 23/11, sábado, para possibilitar alteração em TAP do transformador de corrente. Então, para que o sistema suporte contingências simples e duplas entre as SEs Imperatriz, Açailândia, Tucuruí e Marabá, é necessário limitar a geração da casa de força número 1 de Tucuruí em 3.000 megawatts. No período de 7 às 17 do dia 23/11, então, intervenção na linha 500 kV Fortaleza P102 para troca de isoladores e para que o sistema suporte contingências na área Nordeste é necessário limitar o FNEM em 4.500 megawatts. Próximo destaque, o reator e barra da SE Arinos, 500 kV, das 0 às 6 da manhã do dia 23/11, para manutenção corretiva e para que o sistema suporte dinamicamente contingências no setor de 500 kV da própria subestação de Arinos, é necessário manter aí o FNES menor do que 7.000 megawatts e o R seco inferior a 10.800 megawatts. No período de 7 horas da manhã do dia 23 às 16 horas do dia 27/11, então, desligamento da linha Itaberá e Vaiporã, circuito 3, para montagem de polo fixo em seccionadora, onde é necessário adotar penalizações aí para os limites de RSE e RSUL, reduzir, então, 2.000 megawatts nos limites vigentes de RSE e uma redução de 500 megawatts nos limites vigentes de RSUL. E, por fim, a barra E de 500 kV da SF Foz do Iguaçu, no período de 7 às 17 do dia 26/11, terça-feira, para manutenção preventiva na proteção diferencial de barra, onde será necessário uma limitação de GPU inferior a 6.000 megawatts para que o sistema suporte contingências simples e duplas, oriundas ou não de falha de disjuntor. Bom, e com isso encerramos o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos após o intervalo. Boa tarde novamente, estamos de volta para o terceiro bloco, iniciando com perguntas do chat. A Catiúcia Severgini, da Genial Energy, pergunta: poderiam justificar o motivo da exclusão do FSARH 65 da usina Balbina e, consequentemente, da restrição HQ 223? Paulo, por gentileza. Obrigado, Gerson. Obrigado, Catiúcia, pela pergunta. O FSH 65
ao final da semana passada, na verdade, em tratativas com a agente de geração, de forma consensual, se entendeu-se que a limitação ali descrita não configurava, não tinha os elementos necessários para configurar como um condicionante operativo hidráulico e também não os elementos para embasar, né, e justificar tecnicamente as questões ali descritas. Dessa forma, de forma consensual, entendeu-se pelo encerramento da presente restrição, né, do FCH 65 e, consequentemente, a sua exclusão dos decks. Obrigado. Obrigado, Paulo. A Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis, pergunta: podem detalhar melhor as razões da carga baixa no Sudeste e Centro-Oeste? Por gentileza, Marcela. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Mônica, eu acredito que você esteja falando da nossa nova expectativa de fechamento da carga no mês de novembro. Vou até pedir licença para compartilhar rapidamente aqui. Então, nós temos hoje a expectativa de fechamento da carga do mês um pouquinho abaixo de 44 mil megawatts médios, indicando uma variação de 4% em relação à nossa previsão inicial. E aí, eu vou passar rapidamente para as premissas que nós apresentamos lá, quando da realização do PMO de novembro, que nós havíamos considerado para chegarmos a esse valor. Então, nós tínhamos esse acompanhamento de carga aqui. Nós tínhamos como expectativa de fechamento do mês de outubro um valor de 45.400. Esse é exatamente o retrato daquilo que foi considerado quando nós fechamos as projeções para os meses de novembro e dezembro. Então, nós estávamos aqui influenciados pelo comportamento da carga no mês de outubro. Nós tivemos a predominância de dias com temperaturas elevadas, mas ainda assim a gente teve um outubro mais ameno em relação ao comportamento de setembro, por exemplo. E aí nós tínhamos a sinalização meteorológica de que novembro, como de costume, como de acordo com a sazonalidade, ele seria um mês mais quente do que o mês de outubro. E, na verdade, a gente está tendo um mix de dias com temperaturas mais elevadas e outros dias, por influência da passagem de frentes frias em quase todas as semanas, a gente tem outros dias com temperaturas mais baixas e até em algum período com reduções muito bruscas de temperatura. Então, nesse momento, a gente associa, né, em grande parte, esse desvio em função do comportamento da carga que vem sendo observado ao longo do mês de novembro, em função do registro das temperaturas, não só das tão altas, mas muito mais em relação àquelas mais inferiores em função da passagem dessas frentes. É isso, eu espero ter respondido, senão você pode ficar à vontade para complementar a sua pergunta, tá bom? Obrigado, Marcela. Então, dando sequência nas apresentações, vamos às intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. Gabriel, por favor. Obrigado, Gerson. Boa tarde. Vou começar apresentando as intervenções energéticas relevantes. Para essa semana operativa. Lembrando que o critério de relevância são intervenções em unidades geradoras que alterem os limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Então, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, teremos um teste de Black Start na usina de Capivara no dia 26 e manutenção corretiva no G2 de Três Irmãos no período de 26 a 28 de novembro. No subsistema Sul, também teremos teste de Black Start em Barra Grande no dia 24 e na UHE Governador José Richa nos dias 23 e 27 da próxima semana. No Nordeste, na UTE Termo Pernambuco, manutenção na UG2 no dia 25. E no Norte, manutenções na usina de Lajeado nesse fim de semana, corretivos nas UG4 e 5. Também na UHE Estreito, manutenção na subestação de Estreito no dia 23. E, finalmente, em Belo Monte, manutenção preventiva na UG4 nos dias 26 e 27. E na UG1, a partir do dia 26 até 11 de dezembro.
Partindo agora para os resultados da revisão quadro do PMO, que vai para a semana de 23 a 29 de novembro, tivemos um aumento do CMO em relação à revisão anterior, passando para valor médio de R$ 90,83, igual em todos os subsistemas, indo da carga leve de R$ 89,57 até a carga pesada de R$ 92,35. Aqui temos o despacho térmico esperado para a semana, por volta de 5 gigas, maior parte de inflexibilidade, e chamando a atenção aqui que a ordem de mérito aqui que se encontra no Sudeste refere-se principalmente às usinas GNLs que haviam sido despachadas em semanas anteriores. E já para o despacho previsto nessa semana, para a semana de 25 de janeiro a 31 de janeiro do ano que vem, de acordo com os resultados do DECOMP, não há despacho antecipado por ordem de mérito para nenhuma das usinas AGNL, porque o benefício está por volta de R$ 70 a R$ 73 abaixo do civil das usinas. Em relação à energia armazenada esperada para o final do mês de novembro e de dezembro, a gente vê que está bem próximo, parando um pouco a tendência de estar sempre maior do que a da revisão anterior, então está bem próximo à revisão passada, iniciando no Sudeste com 42,8%, para o último dia do mês terminando 43,6%, e para o mês de dezembro a expectativa é até um pouco menor de armazenamento, com valor esperado de 51,3%. Para o Subsistema Sul, inicia-se com 61,8%, terminando o mês com 56,9%, com expectativa de 44% no segundo mês. Para o Subsistema Norte, inicia-se com 44,6%, no dia 30 chegando a 45,4%, e um valor esperado de 55,8% para o mês de dezembro. Já para o Subsistema Norte, a expectativa para o início amanhã é 54,7%, ao final do mês 52,2%, e ao fim do mês de dezembro 42% de armazenamento em termos de energia. Então encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra. Obrigado, Gabriel. Dando sequência, então vamos à apresentação sobre a política operativa. Janaína, por favor. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Bom, então vou falar para vocês aqui, um pouco sobre a política operativa, e o acompanhamento do DCEM na programação diária. Então, começando aqui, primeiro a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores do custo marginal de operação do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO semanal ficou em R$ 64,95 por megawatt-hora para todos os subsistemas. No DCEM, na maioria dos patamares, os valores de CMO estão próximos aos valores de referência do DECOMP, destacando as principais diferenças. Nós temos a redução do CMO em todos os subsistemas na carga leve de domingo, dia 17 de novembro. Temos também redução de CMO no Norte e Nordeste nos dias 16, 18 e 20, devido ao limite do somatório dos fluxos FNS mais FNES, conforme a IO de operação normal Norte e Sudeste. No subsistema Norte, nós destacamos que houve aumento do CMO médio devido à limitação dos fluxos Jurupari-Oriximiná e do fluxo Xingu-Jurupari. Para atendimento à ponta de carga, principalmente nos dias 21 e 22, houve elevação de CMO em todos os subsistemas, devido ao aumento de carga líquida. E as demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes de maior detalhamento da carga e previsão de geração das usinas não simuladas. Agora, é apresentado o custo marginal de operação por barra durante uma meia hora. Essa meia hora é 19h30 do dia de hoje, dia 22. E nós destacamos que apenas 30% das barras estão representadas aqui.
Nós observamos CMOs elevados no subsistema norte, decorrentes da limitação dos fluxos Xingu-Jurupari. Olhando agora, o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas, também para o dia de hoje, dia 22, nós temos que no subsistema sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. Os outliers com valor de CMO nulo até 7 horas da manhã são devidos a um SGI de Black Start na UHE Jurumirim. E, adicionalmente, os outliers até 1h30 são consequência da inequação para controle de carregamento da LT 138kV Rocha Leão Iriri, conforme a IO de operação normal do Sudeste 5RJ. No subsistema Sul e Nordeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados ou outliers. No subsistema Norte, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados como consequência do limite do fluxo Xingu-Jurupari, conforme a IO de operação normal Norte 5mm, e os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme essa mesma IO de operação normal. Agora, olhando as diferenças do DECEM e PDP, primeiramente aqui para a geração hidráulica, para os 4 subsistemas, a gente observa que em todos os subsistemas as diferenças ocorrem em função da política operativa. Com relação aqui à geração do norte, a gente traz a curva de referência de Tucuruí, a gente tem o destaque ali do fechamento do dia de ontem, dia 21 de novembro, e nós estamos muito próximos da curva de referência. A gente tem azul verificado desse ano, esse marronzinho, a curva de referência, e em cinza o verificado do ano anterior. Então, estamos aí com uma diferença inferior a 1 ponto percentual da curva de referência nessa data. Agora, olhando a diferença de DECEM e PDP para a geração térmica, nós observamos que gerações mais elevadas no PDP, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes, e aos despachos por razão elétrica para atendimento à ponta de carga, ao longo dessa semana. Nesse slide, nós podemos observar o despacho térmico programado, ao longo dessa semana operativa. Nós destacamos a diferença entre a geração programada e a inflexibilidade declarada, nessa área cinza. Essa diferença ela foi motivada principalmente pelo despacho por ordem de mérito, o CT e razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Aí a gente também só gostaria de comentar dessa diferença para o dia 22, em relação ao dia 21. No dia 22 a gente teve uma carga líquida mais elevada, cerca aí de 1 GB em relação ao dia 21. Essa carga líquida mais elevada, ela ocorreu principalmente em função da redução de geração eólica, a gente vai ver a geração eólica um pouco à frente aqui na apresentação, mas a geração eólica teve uma redução, no dia de hoje, também a gente vai ver ali no fim de semana, e também, em relação ali do dia 22 e o dia 21, a gente também teve uma redução da disponibilidade de importação, então teve um montante de importação de cerca de 2 GB, inferior do dia 22 em relação ao dia 21. Então, por isso também que motivou esse despacho térmico adicional no dia 22. Agora, em relação às ofertas de resposta de demanda para essa semana operativa, houve acionamento para os dias 19, 21 e 22. O maior montante aprovado para essa semana, ele ocorreu no dia 19 e foi de 276 megawatts, em ambas as modalidades, tanto disponibilidade e D-1, e com o valor máximo aprovado de R$ 930 por megawatt-hora nesse dia 19. O valor máximo aprovado na semana ocorreu no dia 22, e esse valor foi de R$ 1.000 por megawatt-hora. Nós destacamos também que a RD disponibilidade foi despachada nos dias 19 e 21, finalizando os 4 despachos contratados para esse mês de novembro. Agora, para essa semana, houve importação do Uruguai e da Argentina nos dias 19, 20 e 21, e apenas do Uruguai no dia 22, dia de hoje. E lembrando também que aqui a gente tem um megawatt médio, mas essa importação ocorre na ponta de carga, então ali na ponta os valores são mais elevados, aqui a gente traz a média do dia.
Em relação à exportação de energia, né, nessa semana houve exportação comercial através de usinas Tem que térmicas para a o pessoal pode Argentina fazer pergunta. no dia 16 de Acabou. novembro. Eu não estou querendo tomar café. Agora nós apresentamos, né, os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Então, primeiramente, né, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós destacamos, né, a geração dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e a geração de Itaipu, dimensionada para atendimento de ponta de carga e controle de nível. Em relação ao subsistema Sul, né, nós destacamos a exploração mais acentuada da geração hidráulica de todas as bacias e em todos os patamares de carga para atendimento à demanda, e a programação de importação de energia conforme disponibilidade dos blocos ofertados para atendimento à ponta de carga. E também a programação de exportação conforme declaração dos agentes e viabilidade eletroenergética. Para o subsistema Nordeste, né, ele teve perfil exportador, né, em todos os patamares. Né, principalmente em relação, né, à geração eólica e solar. E também nós destacamos o atendimento às restrições da curva de segurança da Baía do Rio São Francisco. E para o subsistema Norte, destacamos a utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidade energética, a exploração das usinas da Bacia do Rio e Tocantins, principalmente para atendimento à ponta de carga, e a operação minimizada das demais usinas dessa região. Agora é apresentado, né, o balanço por fonte de geração dessa semana. Nós notamos, né, que 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Né, dentre as fontes, 38% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, né, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. As maiores diferenças observadas, né, em relação à semana anterior é a elevação de geração eólica de cerca de 2,2 GB e redução de geração térmica de cerca de 3,4 GB em relação, né, à semana anterior. Agora nós trazemos aqui, né, a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, né, como comentei, né, a geração eólica no dia de hoje estava mais reduzida, né, a gente tem uma redução aí no fim de semana, e depois uma elevação até a quarta-feira. Né, sendo a maior média de 16,3 gigawatts médios na quarta, dia 27, e a menor no dia 23, com média de aproximadamente 8 gigawatts. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas de importação da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, os montantes variando entre 200 a 900 megawatts em todos os patamares de carga. Os CVUs variando em cerca de 676 a R$ 1.601 por megawatt-hora, apresentando uma elevação em relação à semana anterior, conforme está apresentado. Né, pelo Uruguai foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Volt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 megawatts e 4 de 17 megawatts, para todos os patamares de carga. Né? O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela, variando em cerca de 405 a R$ 1.956 por megawatt-hora. E as diferenças, né, também em relação à semana anterior estão apresentadas abaixo das tabelas. Em relação à política operativa, né, dessa próxima semana, de 23 a 29 de novembro, nós podemos destacar, né, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, e a minimização na utilização dos recursos das usinas do Acre e Rondônia. Em relação ao Sul, destacamos a exploração mais acentuada da geração hidráulica de todas as bacias e em todos os patamares de carga para atendimento à demanda. E em relação ao Nordeste, né, atendimento à resolução 2081 de 2017 da ANA, Sobradinho está operando na faixa de atenção, limitando a máxima defluência média mensal da HE Xingó em 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, dessa forma, serão praticadas modulações de geração para atendimento à carga, respeitando a média mensal limite. Para o subsistema Norte, né, destacamos a exploração da geração das usinas da Bacia do Rio Tocantins para atendimento à ponta de carga e a operação minimizada nas demais usinas dessa região. E para o atendimento da ponta de carga, né, devido às condições do SIM, existe probabilidade de ocorrer despacho adicional para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis da próxima semana, com utilização de despacho térmico, importação e resposta da demanda.
Agora, em relação aos informes, né, do ONS, a gente traz aqui um primeiro informe sobre a recuperação do reservatório de Pimental, né, conforme está no FSAR-H 7085. Então, para fins de operação de replecionamento do reservatório de Pimental, para a operacionalização do STP, que é o Sistema de Transposição de Peixe, a vazão turbinada máxima média diária, que poderá ser praticada pela HE Belo Monte, ficará limitada ao valor de 105 metros cúbicos por segundo, podendo esse valor médio ser modulado ao longo do dia, de modo a otimizar o atendimento eletroenergético do SIM. Né, e essa geração de Belo Monte realmente ela é concentrada, né, para o atendimento à ponta de carga. Então, essa operação seguirá até atingir a cota de 95,5 metros na UHE Pimental. Devido à limitação na representação de restrições médias, a vazão turbinada máxima foi funelada no DECEM através de uma curva diária definida semanalmente e podendo variar nos dias úteis e não úteis de acordo com a carga do SIM. A previsão de encerramento é até a segunda quinzena de dezembro de 2024. Então, para essa próxima semana, né, tanto para os dias úteis e não úteis, a gente tem essa modelagem, né, da curva para o HE Belo Monte, né, então a gente nota ali, né, de 18h30 até 19, uma defluência máxima, né, de 719 metros cúbicos por segundo, das 19 às 20, de 1.439 metros cúbicos por segundo, e das 20 a 21, né, uma turbinada máxima de 719 metros cúbicos por segundo. Então, ao longo da semana, né, a gente vai ter a representação dessa curva no modelo. E por último, né, o segundo informe, relacionado à portaria GM, MME número 88, de 31 de outubro de 2024, né, referente à operação de usinas térmicas em condição de maior flexibilidade, como recurso disponível, né, para utilização do ONS para atendimento da ponta de carga. A gente, né, destaca que a rotina operacional ela está vigente desde o dia 21, né, o ONS trabalhou muito para a implementação, né, dessa rotina num curto período ali após a publicação da portaria, né, mas para essa semana operativa, né, não foram recebidas ofertas ainda, né, referentes a essa portaria. Com isso, eu termino aqui a apresentação. Agradeço, Gerson, devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Janaína. Com isso, encerramos o terceiro bloco. Retornaremos em 5 minutos após o intervalo. Boa tarde novamente. Estamos de volta para a última parte da nossa reunião com as perguntas do chat. A Isabela Marchini, da EDP Comercializadora, pergunta: eu havia encaminhado uma demanda via e-mail dia 8, mas ainda não tive retorno. Gostaria de saber se há algum ajuste no TEON das usinas térmicas no DECEM de quinta e sexta-feira, uma vez que seu horizonte de análise encerra muito próximo. Teria alguma correção no custo para que verificasse o TEON completo? Se sim, como é feito? Caso contrário, tem alguma ação para corrigir esse problema? Por exemplo, a única Porto PCM-1 foi despachada no DECEM do dia 8/11, entretanto, a usina possui 7 dias de TEON. O DECEM conseguiu ver esse custo de mantê-la ligada? Se fosse um DECEM de segunda-feira com as mesmas condições, ele traria ainda o despacho? Por gentileza, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabela, pela pergunta. O modelo Decomp ele é mais simples que o modelo D100. Ele não trabalha com unidade de combustível térmico. Então, ele não vê as máquinas individualmente, trabalhando com elas de forma equivalente. Então, atualmente, hoje, no acoplamento entre D100 e Decomp, não são transmitidas as informações de T1 e T-off das máquinas. Existe essa simplificação. O CPEL está avaliando alternativas para aprimorar o modelo, e assim que o CPEL avançar nas análises de opções de aprimoramento, a gente vai convocar a FT para apresentá-las e definir qual a melhor a ser adotada. Obrigado pela pergunta, Isabela. Volto para o Gerson. Obrigado, Carlos. O Caio Freitas, do BTG Pactual, pergunta: com a previsão de aprovação pela ANEEL das regras de comercialização de 2025 ao longo de dezembro, deverá haver aprovação também da mudança de metodologia do CVU estrutural. Caso o ONS incorpore essa nova metodologia a partir do PMO de janeiro de 25, a CCE daria previsibilidade de um mês ou implementaria também no PMO de janeiro para a formação do PLD? Por favor, Gabriel. Opa, é, obrigado pela pergunta, Caio. De acordo com definido no CTP-MLPLD,
A entrada dessa nova metodologia vai entrar em operação de modo conjunto, tanto da CCE quanto o ONS, respeitando um PMO de antecedência da aprovação e divulgação do Diário Oficial da União, e também do documento oficial de aprovação das regras de comercialização, conforme acordado no âmbito do CTPO, PMO-PLD. E também destaco que estão disponibilizados no portal CTPMO-PLD os dados sombras do mês de outubro e novembro de 2024, que já podem ser consultados lá. Obrigado, Gabriel. A Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis, pergunta: a UTE GNA2 já iniciou seus testes? Você já tem uma perspectiva de quando e como se dará esse teste? Por ser uma térmica muito grande, seria muito importante sinalizar aos agentes a programação dos testes assim que o ONS tomar conhecimento deste. Por favor, Gabriel. Bom, nós não temos informação, né, de quando será dado o teste, não está ainda dado, mas a gente pode colocar colocar esse destaque na parte da apresentação de intervenções energéticas relevantes, assim que tivermos assim, quando for na semana que tivermos essa informação. Obrigado, Gabriel. O Rodrigo Moraes, da Eneva, pergunta: em relação à política operativa de importação, gostaria de entender melhor as razões e o que tem motivado a importação de energia na última semana operativa do Uruguai e Argentina, em detrimento de despacho de usinas térmicas que poderiam atender o requisito de flexibilidade. Por gentileza, Janaína. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Então, né, quando é feito o despacho, né, por razão elétrica para atendimento da ponta de carga, é sempre olhado o custo global da operação, né, o custo total. Então, usinas térmicas que possuem requisito de flexibilidade, né, de tal modo que o custo total fique inferior, né, ao custo da importação de outros países, essas usinas estão sendo sim chamadas, né, antes da importação, desde também que não haja nenhuma restrição para a transmissão dessa geração. Então, é sempre olhando, né, o custo total, né, e as usinas que, né, impliquem, né, em custo total inferior ao custo da importação estão sendo sim chamadas para esse despacho. Obrigada. Obrigado, Janaína. Bom, com isso encerramos a reunião de hoje. Uma boa tarde. Mas, Jefferson, só complementando, Pois não, Carlos. a resposta para a Isabela, ela mandou aqui no chat também um complemento. A resposta é que hoje não, Isabela, hoje o T1 ele não é passado dentro de um modelo para o outro, então no final do horizonte não enxerga o T1. Obrigado, Gerson. Ok, obrigado, Carlos, pela complementação. Bom, então, novamente, com isso, encerramos a reunião de hoje. Uma boa tarde.